Olá, que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Alegria poder chegar até a sua casa, a sua vida, não sei onde você se encontra, mas hoje, mais uma vez, temos a oportunidade de trabalhar a palavra de Deus do Evangelho do próximo domingo. Estamos dentro do contexto da despedida de Jesus e hoje já celebramos a sua ascensão, a sua partida do meio de nós. É certo que a alegria que nos enche o coração de ver Jesus no meio de nós nos entristece a sua partida, mas ao mesmo tempo nós precisamos ficar atentos que essa partida não é uma partida definitiva, não é um adeus. É uma partida, mas ele continuará presente de maneira diferente. Vamos ouvir o texto e aí poderemos trabalhar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, amados, neste domingo, domingo da Ascensão, o próximo domingo que vamos celebrar, iniciamos também a semana de oração pela unidade dos cristãos. Esta semana foi instituída, a única regra litúrgica que foi instituída no sentido de valorizar a dimensão tão importante desse tempo pelo Concílio Vaticano II, foi esta data especial de Dia Mundial também das Comunicações. Além de ser o início da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, é também o Dia Mundial das Comunicações. E nós que experimentamos nesses dias, nesse tempo, nesses meses agora de quarentena, de distanciamento, como foi importante as mídias. Já lá em 1962, a Igreja reconheceu a importância das mídias sociais para fazer propagar o Evangelho. Olha que interessante. E hoje, 50 anos depois, eu e você sabemos disso. Quanto bem as mídias têm feito para nós, ao mesmo tempo têm feito mal, você sabe disso. Requer cada vez mais nesse tempo um discernimento para saber entre as verdades e tudo aquilo que se veicula de fake news. Mas não deixa de ser um grande instrumento da evangelização. E nesse tempo, mais ainda, poder chegar até a sua casa, olha que maravilha, as missas transmitidas pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, olha quantas coisas bonitas, quanta beleza temos nos meios de comunicação. O evangelho desse domingo é o evangelho de Mateus, diferente do de João. O evangelho de Mateus tem o foco na Galileia. Por isso, Jesus avisa as mulheres que convidem os discípulos a irem para a Galileia. E os 11, porque agora o colégio apostólico está sem o Judas Iscariote, porque ele saiu, nós temos 11. E os 11 discípulos vão para a Galileia, na montanha. Na montanha que é símbolo da manifestação, da epifania do Senhor. Os grandes momentos da vida de Jesus se deram na montanha. As bem-aventuranças, a transfiguração, o encontro mais íntimo que ele tinha com o Pai nas suas horas de oração era na montanha. Então não é diferente. Ele agora acolhe os discípulos na montanha para enviá-los em missão. Terminada a sua missão, ele agora delega e passa aos discípulos com a mesma autoridade, com a mesma perspectiva que ele fazia para que os discípulos possam fazer. Neste domingo, reinauguramos a experiência de ser uma igreja missionária. A igreja que brota do coração dilacerado do Senhor de amor pela humanidade. É essa igreja em saída, esta igreja toda marcada pela experiência de ser uma igreja samaritana, uma igreja que vai ao encontro do outro.
primeirar nas coisas que precisam ser. Que a igreja, nós, cada um de nós, discípulos missionários, a exemplo dos discípulos 11, que se prostraram diante de Jesus, porque a imagem certamente dele era belíssima. Jesus da glória. É por isso que eles se prostram e adoram Jesus glorificado. Ele não permite que eles toquem nele, porque ele vai subir ante os anjos e maravilhados aos olhos dos discípulos. A sua partida, como já disse, não é a nossa derrota, não é a nossa tristeza. A sua partida já é a nossa vitória, porque Jesus ressuscitado, subindo ao céu, garante-nos também o acesso e a entrada na glória do Pai. Um dia nós também subiremos para junto dele. E assim, a experiência que ele delega aos discípulos que passa a nós. Ide a todos os povos e fazei discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse mandato missionário que a igreja acolhe e que todos nós, nos tempos de hoje, precisamos acolher. Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que veio para ficar conosco, continuará conosco. É por isso que o Evangelho de hoje termina dizendo: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então, para que ter medo? Para que receio? Para que angústia? Para que você ficar preocupado com o dia de amanhã? Entrega as suas preocupações ao Senhor. Ele tem cuidado de nós. Olha para ver. A sua família, a sua casa. Nós temos sido cada dia mais zelados pela experiência desse amor, pela experiência da mãe, nesse mês de maio que estamos celebrando. Então, essa solenidade da Ascensão do Senhor nos convida a viver a experiência de uma comunidade que ama, que cuida, que zela uns dos outros, que concretamente não deixa ninguém passar necessidade, ninguém ficar abatido, ninguém ficar à margem. Jesus nos convida a ser os seus discípulos missionários num tempo de maior desafio para todos nós. Assim, você possa receber e acolher essa experiência maravilhosa que a liturgia desse domingo, que o Evangelho desse domingo nos convida. Observar os mandamentos, que é o amor, guardá-los e cumpri-los como Ele mesmo ordenou. Viver cada dia autenticamente a experiência de sermos os discípulos que une, que fortalece, que não divide. Por isso é a semana de oração pela unidade dos cristãos. Portanto, vamos celebrar a Ascensão, essa despedida de Jesus, e nos dispor, recebendo dele esse mandato maravilhoso. Ide a todos, sejam luz, sejam elo, seja comunhão, seja fraternidade, seja cuidado, seja zelo uns pelos outros. Que as regiões de trevas, de nuvens sombrias, de coisas tenebrosas que têm tomado conta do mundo, seja iluminado pela presença de cada um dos cristãos, de cada um de nós. Como lembra bem o Papa Francisco. E ele tem sido cada vez mais esse farol, que nós possamos espelhar nele e pedir às luzes do Espírito Santo que nos conduza no meio dessas trevas e desse mundo marcado pelo erro, pelo pecado, pela mentira, pela disputa pelo poder. Nós sejamos luz de verdade. Que a bênção de Deus desça sobre nós como grande luz para iluminar todos os cantos da nossa vida e nos fazer comunicadores do Pai. Na bênção poderosa do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Esteja contigo a paz do Senhor. Ele está no meio de nós. Muito bom seja o seu tempo de convivência. Até a próxima. Fique com Deus. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor.